Fátima Tejada, secretária de Estado da Cooperação Internacional. Senhor Cipriano Mendes Pereira, secretário de Estado das Comunicações. Senhor Luís Gomes Sá, secretário de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais. Senhor Filipe Belo, secretário de Estado de Ensino. Senhor, prestado o juramento previsto na lei, cito, juro por minha honra dedicar a minha inteligência e as minhas energias ao serviço do povo, exercendo as funções para que fui nomeado com total fidelidade à Constituição e às leis. Prestar o juramento, ele como se compromete a desempenhar bem e fielmente as suas funções, nos termos da Constituição da República e das leis, foi declarada e cumprida a posse de suas bênçãos, Sr. Presidente da República. Para constar com os juízes feitos, lembrou-se do presente termo de posse, que depois do dito em voz alta, vai ser assinado por suas bênçãos, Sr. Presidente da República, pelos interessados por mim, Fernando Henrique da Silva, secretário da DOC, para este órgão designado. Muito boa tarde a todos os seguidores da TV Voz do Povo. Estamos em direto a partir do Palácio da República. O Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, acabou de assinar o termo de posse. Já agora, ministros Soares Sambo, a seguir, assinar livre de posse. A seguir a Marciano Silva Barbeiro. Malal Samara. Maria da Silva Monteiro, Ministra de Justiça e dos Direitos Humanos. Ministro do Comércio e Indústria, Orlando Mendes Viegas. Aristides Alcântara da Silva, Ministro de Administração Territorial e Poder Local. Abel da Silva Gomes, Ministro das Pescas e Economia Marítima. Lídio Vieira, Ministro das Finanças. Carlos Pinto Preta, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades. Júlio Mamadou Balde, Ministro da Telecomunicação e Economia Digital.
Dionísio Cabi, Ministro da Defesa Nacional. Malan Sambo, Ministro de Recursos Naturais. Agora, Ministro Keita Balde, Ministro da Agricultura, Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Keita Balde. Florentino Fernando Dias, Ministro da Indústria, Transformação e Promoção dos Produtos Locais. Agora, Ministro José Carlos Seco Nabalde, Ministro do Turismo, Maria da Conceição Évora, Ministra da Comunicação Social, Pubem Queba Jaite, Ministro da Educação Nacional, Ensino Superior, Investigação Científica, a Mônica Boaro da Costa, Ministra da Administração Territorial, Emprego, Formação Profissional e Segurança Social. Está Augusto Gomes, Ministro da Saúde Pública. Ali Izazi, Ministro dos Combatentes da Liberdade da Pátria. Maria Inácia Mendes Sanga, Ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social. José Carlos Teves, Ministro das Obras Públicas, Habitação e Urbanismo. Ministro da Energia, Fidelis Forbes. Alfredo Malho, Ministro da Cultura, Juventude e Desportos. É, 26 ministros. Secretários de Estado: Fernando Henrique Vaz Mendes, Secretário de Estado da Reforma Administrativa, José Carlos Macedo Monteiro, Secretário de Estado de Ordem Pública. Senhor Mamadou Balde, Secretário de Estado do Tesouro.
Fatuma Tejal, secretária do Estado da Cooperação Internacional. Senhora Cipriano Mendes Pereira, secretário de Estado das Comunidades. Elise Gomes, secretário de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais. Jibril Diallo, secretário de Estado do Ensino. Após o cumprimento da parte administrativa da cerimônia, está ausente o secretário de Estado da Cultura. O senhor Prêmio Camarada, a usar a palavra nesta cerimônia. Mas agora, em vez de Primeiro-Ministro do Governo, André na Câmara, na boa usa de palavra. Muito obrigado por tudo que nos acompanham a Rádio TV Voz do Povo. Excelência, Senhor Presidente da República, Comandante Supremo das Forças de Defesa e Segurança, General do Exército, Umaru Sissoko, Venerando Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Venerando Presidente do Tribunal de Contas, Digníssimo Procurador-Geral da República, senhores membros do Gabinete da Sua Excelência, Senhor Presidente da República, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, quero expressar o meu mais sincero agradecimento à Vossa Excelência, Senhor Presidente da República, pela confiança em mim depositada. Aproveito esta oportunidade para saudar, na pessoa de Vossa Excelência, a sua visão política, o seu compromisso inequívoco com o fortalecimento da unidade nacional e a sua comprovada determinação de defender os superiores interesses da nação guineense. Aproveito também esta ocasião para felicitar Vossa Excelência pela diplomacia presidencial, que soube protagonizar o que foi crucial para transformar radicalmente a imagem do nosso país na comunidade das nações. Na verdade, Vossa Excelência conseguiu levar a Guiné-Bissau a um novo patamar de representação soberana no seio da comunidade internacional. Vossa Excelência presidiu sucessivamente a Aliança dos Líderes Africanos contra a Malária, ALA. A seguir, foi presidente da Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. E agora, está Vossa Excelência a assegurar uma dupla presidência a nível internacional. É presidente da Conferência de Chefes de Estado e do Governo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP. E também é presidente da Organização para a Valorização do Rio Gâmbia, uma instituição internacional que integra 4 países: o Senegal, a Gâmbia, a Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry. Nesse seu primeiro mandato, Vossa Excelência também conseguiu relançar dinâmica de cooperação internacional, bilateral e multilateral, com relevantes parceiros de desenvolvimento da Guiné-Bissau. Temos de reconhecer que esse capital diplomático, que foi acumulado nos últimos 5 anos, é, sem dúvida, um ativo estratégico de grande importância para a construção
de um futuro melhor para a Guiné-Bissau. Enfim, quero reiterar ao Sr. Presidente da República o meu reconhecimento e os meus aplausos pela sua inestimável contribuição para a afirmação internacional da Guiné-Bissau como um Estado igual aos demais. Pequenino no tamanho, grande na fala. Estado pequenino, café. Palavras, Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Em nome do Governo e em meu nome próprio, endereço a Vossa Excelência os nossos parabéns. Excelência, Sr. Presidente da República, senhores membros do Governo, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, com a tomada de posse do membro do Governo, assumo as funções do Primeiro-Ministro da República da Guiné-Bissau. Faço com um claro sentido de responsabilidade e com uma firme determinação patriótica. Vou contemplar, entre os meus primeiros eixos de atuação governativa, prosseguir o combate à corrupção e crime organizado. Para além da carga institucional que tradicionalmente caracteriza as transições governamentais, considero que este momento traduz um imperativo de reconciliação e, ao mesmo tempo, demonstração de uma esperança renovada num futuro melhor para todos os guineenses. O governo que acaba de ser empossado é um executivo que se inscreve no mesmo ciclo político que foi iniciado em 2020, sob a alta magistratura de Vossa Excelência. É, assim, um governo claramente de continuidade, mas é um executivo que tem a particularidade própria do contexto atual em que vai entrar em funções. Consciente do âmbito temporal multilimitado que o condiciona, este governo sabe que tem de dar respostas às exigências de funcionamento da administração do Estado e, ao mesmo tempo, tem de procurar satisfazer as expectativas mais prementes da sociedade guinense. Mas temos de ser realistas. O programa deste governo não pode ser o programa de um governo de legislatura. Isto é, como se fosse uma governação projetada para 4 anos. Ainda que, por razões objetivas, não tenha de ser extenso. Gostaria ainda assim de salientar alguns compromissos programáticos que não podem deixar de ser executados. Identifico, desde já, um assumido espírito de missão, uma tarefa verdadeiramente estratégica que é de garantir a realização, com sucesso, das próximas eleições presidenciais e legislativas, marcadas para o mês de novembro deste ano. Trata-se de um desafio que, como tal, vai preencher fortemente a agenda deste governo. Eu sei que, nesta matéria, nem vamos começar do zero, nem temos margem para cometer erros. Na verdade, em matéria eleitoral, nós vamos dar continuidade aos esforços que já foram empreendidos pelo Executivo cessado. Mas, também, vamos procurar assegurar um padrão de excelência que, efetivamente, garanta transparência, eficiência e credibilidade a este duplo processo eleitoral que se avicina. Atingir esse objetivo é, sem dúvida, um ponto de honra deste Executivo. Estamos plenamente conscientes de que o futuro que queremos ter e para o qual, nos últimos 5 anos, já foram dados passos muito significativos, vai depender muito dos resultados das próximas eleições presidenciais e legislativas. Deste ponto de vista, não será nenhum exagero considerar que as próximas eleições presidenciais e legislativas vão ter realmente
uma importância histórica. Porque não podemos voltar a estar zero. Porque a Guiné-Bissau tem que continuar a avançar. Não pode perder o rumo. Embora sendo um executivo de muito curta duração, fazer eleições não é tudo. Além da agenda eleitoral, que teremos de cumprir, vamos também de ter a enfrentar e encontrar soluções para determinados problemas sociais que, sendo inadiáveis, têm impacto quase imediato na nossa sociedade e, por conseguinte, determinam o dia a dia dos guineenses. A educação é um desses setores. Não há família guinense que não esteja exposta, direta ou indiretamente, ao que se passa na nossa escola pública. Por isso, saber preparar um bom início do ano letivo e, assim, lançar as bases para um bom desenvolvimento do ano escolar em toda a sua integralidade é crucial para as crianças e para os jovens. Vamos ter de fazer bem a nossa parte de responsabilidade neste setor estratégico, que nos interpela a todos. E vamos também contar com o empenhamento de todos, e muito em particular, contamos com os professores e com os sindicatos do setor da educação, cujo papel é relevante para a estabilidade da escola pública e para a própria estabilidade social no nosso país. No setor da saúde, não vamos poupar esforços. Vamos continuar o rumo que tem sido seguido e que tem dado bons resultados. Tal como a educação, a saúde também não espera. Por isso mesmo, vamos procurar satisfazer, na medida do possível, as expectativas dos guineenses em relação ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Vamos continuar a introduzir melhorias no sistema de saúde, reforçar as capacidades técnicas do setor e a qualificação dos recursos humanos nos nossos hospitais, no centro de saúde e nos postos de atendimento sanitário. Enfim, todos os setores da governação vão merecer a devida atenção, sempre numa perspectiva de continuidade e aprofundamento de políticas que já vinham sendo implementadas e que têm dado os seus frutos. Uma palavra ao setor privado, motor da economia nacional, para lhe assegurar que podem contar com o governo, porque o governo também conta com o setor privado. Precisamos de um mercado bem abastecido, sobretudo de produtos de primeira necessidade. Precisamos de manter a inflação controlada, para não afetar negativamente o poder de compra dos mais carenciados e, em geral, daqueles nossos concidadãos que vivem exclusivamente do seu salário. Também vai uma palavra para todos os guineenses que vivem e trabalham no estrangeiro. A nossa diáspora. Elas são parte da nação guinense. A todos os nossos compatriotas que constituem a nossa diáspora, endereço, em meu nome e em nome do governo, um abraço de solidariedade, de confiança e a certeza de que vamos, todos juntos, vamos continuar a reforçar a nossa unidade nacional e a nossa coesão social. Viva a Guiné-Bissau! Viva a República! Obrigado. Obrigado. Após a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro do Pleno Camarada, senhoras e senhores, vamos agora ter a oportunidade de ouvir a intervenção de Sua Excelência, do Sr. Presidente da República. Senhor Primeiro-Ministro, venerado vice-presidente
Presidente e Presidente do Exercício do Supremo Tribunal de Justiça, Honorável Presidente Fernando Contas, Ministro, Senhor Procurador, senhores membros do Gabinete do Presidente da República, senhores membros do Governo da Assembleia do Estado. Senhor Primeiro-Ministro, acaba de posse você a governo. Também me felicitar como declaração para fazer a sua doutorado e presidente da República. Uma dinâmica coletiva, de uma forma direta ou indireta. Tem certas coisas que eu gostaria na minha discussão que eu vou falar por acompanhar sem trégua combate do presidente contra a corrupção. É fundamental. Também combate a crime organizado. Do governo, que tudo isso que está ali é pouco limitado. Pensar uma maior parte está ali, quase, sendo ganhar, foi ganhar dentro do governo. E essa conta que pessoas idôneas se responsabilidade. E tudo, como se o presidente do Conselho Guardiano, está mudando. Aqui mesmo, para que eles que entrar, e que eles que mantêm, por exemplo, uma situação mais bonita. Mesmo linha e mesma pessoa ficar. Eu gosto de trabalho, eu gosto também de hierarquia. Além o setor de hierarquia está funcionando de uma forma não uníqua, mas sim de uma forma hierarquizada, de forma vertical. O primeiro-ministro liga até o ministro de uma situação e o ministro do Trabalho. No chefe do Estado, não só. Procuro confiança, pouco. Também ministros que sabem tudo, ministros. E ninguém está por ninguém. Não, por exemplo, ninguém fala matéria, está tendo jogo. Está tendo jogo, está na festa, que era do presidente, tem que ter na razão que vem do presidente da República. Se tem, tem que ministerial. Bom, independente de ministros, permanece de ser função, obrigado a eles, obrigado a acompanhar de nós. Portanto, que é a Constituição da República de Guiné-Bissau, que o presidente está acompanhando a ação governamental, está acompanhando o governo, o primeiro-ministro. E é o primeiro conselheiro do governo e o primeiro-ministro. E o primeiro conselheiro, primeiro-ministro da ação governamental e cinco ministros, que se conselheiros. Portanto, é só o primeiro-ministro e chefe do governo. Porque lá, pensa como e como fica claro ali, também como não esses que vivem que ela cada vez nós passa muito tempo nos transferências. Quem fazia uma eleição e não tem consequência imediata. É o governo e o presidente da República. E o primeiro-ministro e o presidente da República. Então, e também o ministro do presidente da República ou o ministro do primeiro-ministro. Não. Então, o chefe do governo, não basta muito tempo, e muito tempo mesmo. E que a política se entendemos. O presidente não ficava como que o Estado vai a mim não levar. Vai ganhar na eleição. A mim ganha na eleição. E é o primeiro-ministro dele. E de uma forma soberana. Porque soberana, forma que não foi sempre companheiro, junto política. Não colhido circunstância política. Tirado, vai ter arrancar, ganhou a eleição. Se não colhido girado, não colhido Antônio, ela está dentro da. Agora,
advogados foi uma dinâmica onde que mostrando em boa fé. Mas foi a decisão pessoal e pessoal. Eu quero conversar com ela. Porque porque tem equívocos nessa. Então não é acabar com a eleição. E se não vai ganhar tudo, não tem chance. Chance inteligentes no governo. A mim também porque é o primeiro-ministro. Homem que está fazendo homem. Homem que está fazendo homem. E lembrar o chamamos camarada Sá, como ministro da Presidência. Foi interno ministro da Presidência de Carlos Correia. Camarada vai, vamos caçoar essa. O ministro da Presidência e pulmão. Pulmão. Mas quero pedir, o Banco de também é o ministro da Presidência. Conselho de Ministros, enquanto primeiro-ministro. E a outra é o presidente da República. Guiné Bissau terá uma constituição local. O presidente que chefe do executivo. Ele é o primeiro-ministro. Mas quem chefe do governo é o primeiro-ministro. E também faz constituição de Guiné Bissau. Outro dia eles provam que faz constituição na caía, né? É mais do que para se falar da constituição. Outro dia. E o menino Vera, dá para fazer o menino canto na glória. Sua entração dentro do público. Porque ele era o presidente de todo tipo de mulheres. Porque ele está botando o menino diretor-geral, esse presidente falou como é que eu me segui para diretor-geral. Mas cabe, em Constituição da República de Guiné-Bissau, que foi nomeado. E na convocação do Conselho de Ministros, ele fala, quem é diretor da família? Ele fala do candidato, não deve ser tratado. Então, ele está trabalhando. Porque ele cabe. Agora, melhor primeiro-ministro está sendo que está cautela mais senso de limite. Ele é melhor primeiro-ministro. O que tem senso de limite por um equipe do presidente da República tem muito claro. Em breve, eu vou mudar a gabinete vai ganhar partido. Já falei esse estudo que passa, também que eu não vou com o segundo. Nesse estudo, primeiro-ministro passa, a não vou com o segundo. Não queria partido tudo. Não estava aqui para não caminhar. E é só como assim, não ficar nada. E nisso também, cada vez é o ministério, assim como um objetivo de para não chegar, como você sabe aqui, não, para chegar. Não. E nem primeiro-ministro para você chegar a certa gente de não, pela propriedade. Vou chegar, como o ministério, vou fazer passação. Mostrar para você o que tem. Não deixa legado. Quem não me presta um bom legado ao primeiro-ministro e quem quer comprar problema. Quem não me segura o primeiro-ministro e quem está dizendo solução. Quem não me segura o primeiro-ministro e quem está dizendo resolução. Solução e resolução. Mas não o governo. Não. O ministro do governo tem que dar uma solução e dar uma resolução. E a vez que está falando, ministros que estão dando solução e resolução, mesmo com todos os salários, não era como eles me falar sobre ele. Não. O presidente próprio, com a gerência de função, não tinha que detalhar com uma aqui. Falaram com uma aqui, se vai para o mercado de amigo. Eu falei, Bárbara, presidente da República de Senegal, ninguém vai esse nome. Mas, né? É para ele. O presidente da República de Senegal. E na casa de cima da República, enquanto o presidente de Senegal. Mas eu consigo provar. Nós agora na Guiné, estava usando a Cláudia, mas aqui na Guiné-Bissau. Presidente da República. E para botar aí nenhum cidadão senegalês que não teve coragem de falar, presidente, vim comer na minha casa, ou vim não trabalhar na minha casa. Que aquilo é possível, na mentalidade própria. Não, está voltando com uma solução. Aqui está para ele. Nós está ali, a minha presidente, já se viu tudo. Não. Não ninguém que sai. Professores, ninguém. Homem vai fazer função.
homem não fez corrupção. Se for um frade cerebroso, e há que acreditar, pode pedir. Graus, se não quer ministro do negócio estrangeiro, então o chefe de Estado, não fará. Então tem Estado pequenino, tem Estado. Tem Estado. Porque se tem Estado pequenino, não ganha telefone. Mas calma só. A ONU não faz isso com o Estado. Esse papel do chefe de Estado político, portanto, tem representante do Estado dentro e fora. Então, o primeiro-ministro da legislatura de bom. E da espera nós, depois da eleição, vamos contra a máquina. Mas tudo está dependendo, não ministro. O presidente da República está fazendo esforço para falar com o comandante, tem que fazer esforço, e não fazer socorro para dar o problema nacional. O primeiro-ministro está fazendo esforço para falar, tem que ganhar confiança, tem que ganhar consideração. Este é o nosso sistema de direção. Antônio Costa falar um gás caído sujo, para nessa política. O Marcelo está falando que você tem que ter Constituição e direção. Mas não está ligado. Não estava dentro do lugar do lugar, na brincadeira. Costa falando com uma. O novo regime do mundo também não tem alternativo e ela só vê o presidente. Santos Costa com uma Estado da hierarquia. Presidente da Assembleia do lugar. Estado da hierarquia. Quem está sendo a cabeça do Estado é o Presidente da República. A mim é desconcerto. Para que alguém que ia falar alguma coisa, não falar nada com o BTR. Essa coisa não fala, não, o presidente não ouve. A partir de nós, não tem só ele. Não, o presidente, vamos cuidar do Orlando, vamos cuidar do Cruzinho, vamos cuidar do Sangue. A vontade está na capacidade de caixa e essa é uma cultura que tem que se legalizar. Mas que tempo, ela também funciona. Assim, muda tio, porque senão muda que se pega para o cofre. Pode entrar no carro amanhã, fazer isso, porque alguém está falando alguma máquina, disciplina. Eu posso andar no carro, só que não muda direito. Então, são ministros, nós máxima colaboração, que tem uma disciplina para se ter aqui. Porque ninguém pode ter desordem, nem tem disciplina, e nem tem subordinação. Porque a medida que vai, não se diz como aí tem resistência política, vai tratar. Mas também é mesmo. Está claro como a simplicidade funciona e a simplicidade da força. E o único que tem cada África que é muito fácil. E outras mudanças, mas ele tem que eles são passivos. Não podia ter exonerado, não podia ter. Eu tinha que falar com uma mandato do presidente da Câmara. É verdade. Mas eu primeiro acabei de sair do palácio e que eu podia decretar. Não. O presidente da decreta tem que ir aqui na saída. Este Estado tem que ir aqui na saída. Tem que tomar posse. Segundo o mandato do presidente da República, da Câmara da Secretaria. Mas quando a eleição para fazer, tem o presidente da República e chefe de Estado. Mas qualquer outro Estado, nós temos tribunais que não funcionam no poder público, temos tribunal de contas público, temos a Procuradoria da República, não tem lugar, nem público, e a Assembleia. Também, dissolvido. Lei. E poder funcionar. E quem está de acordo, e trabalha no tribunal. E o tribunal está livre. A minha olha presidente José Mané, de governo, e faz um decreto, na verdade, assim é o que estava lá. Como presidente, é falar presidente. Nasceu por livre facilitasse e não recebe decreto, e facilita. Até facilita, vai no dia mais para mim, facilita. E o decreto José Mané também, e faz um decreto, e facilita. Ele vai atrás, ele é como um presidente do combate.
que lei. Mas ainda sempre se está tomando por quê? Deve ter conselheiro jurídico, deve ter assessor jurídico, deve ter um gabinete jurídico adura. Cada decisão que não toma. Da Procuradoria, da Suprema, e da também. Manda de juristas que não estão fora ainda. Essa é a opinião. Depois, também a minha tomar decisão, por tudo pessoal. Porque o primeiro-ministro de Gaúcho, que é de órgão vai ao do governo, a Assembleia, o presidente da Assembleia de Gaúcho, que é de órgão é o presidente da República, é de órgão da pessoa. É o povo se falar, jurar e se firmar. É o órgão é pessoa. É como a gente segue. Que na medida falada do presidente da República de transição, ou presidente da República interino. Então, tem o primeiro-ministro interino. Então, o primeiro-ministro de exercício, fora de ele, não vai? Aliás, escrever carta, tem que falar no castelo. A ou B, que ela subir. Mas daí, essa é a Constituição que não tem. Portanto, no entanto, para dar nos não está falando da rua. Pensa como não vai levar ao motivo amanhã. Falou assim, secretário de Providência, porque se não conseguir consultar o presidente da República, preside o Conselho de Ministros pode me entender. Mas não é assim, cara. O valor fiscal de legalidade é assim, você acredita assim. Ok. Então, o ministro da Presidência, amanhã 11 horas, vai convocar o primeiro Conselho de Ministros. Amanhã 11 horas na. Portanto, amanhã 11 horas, na verdade, no próprio, para não fazer o primeiro Conselho de Ministros, a comunicação não foi período de diferença. Mas, pelo menos, e a mim tem certeza absoluta. Uma vez se inscrevi na melhor secretária do Ministro do Ministro. Não tem dúvida dessa. Então, parte de mim próprio. Qualquer problema do ministro, está aqui em discussão. Muito segundo. Eu tinha que assumir a presidente da República. Entendi isso. Não, para que eu não queria partido. Eu falei, não, senhor aventureiro. Mas, há 6 meses, eu passo a ser o chefe de fila da comissão. Na nova ministra da presidente da República, aventureiros. E a osso. Isso falaria de uma cultura militar. E na missão, o que está buscando, né? Uma eu vou me mandiga, aliás, então me sinto o nome. O governo passa no aeroporto de Marrocos e dá passaporte diplomático. Se ele aqui na mandiga do passaporte diplomático. É para dar, depende do que ele dá valor. Que mandiga agora me fala, não, vira de sal. Fala, ui, daqui é outro que ele dá. Essa diga não passa valor. Mandiga. Não sei. Olha, então o que eu digo? Eu vou dizer o que é assim, porque os esse não tem cabral fácil. Minha mãe não tem passaporte diplomático, a minha assunto é ser o primeiro-ministro. Esse é o primeiro mandiga de ser o primeiro-ministro. E ela não só fala para vocês. É verdade. E ela não só fala para vocês. Muito. Amiga, isso não é que aqui de fulano. Não tem certo, só. Não é assim, é assim. Opa, eu. E não pode ir. Não, pode ir. Eu não. Mas esse que está aproximando a nós, e não cultura. Essa não cultura. E tem gente que está compreendendo o humano. Ora, tu não fala assim, está falando, e ela fala, não, nós estamos equilíbrios. Isso é uma atitude tem um com o outro. Um centro de segurança de afeta. Não vai dar o nome, não vai fazer atenção. Furas que se dignificaram, ou cuidado deles no caminho. Furas que se dignificaram, como aquela faltada nos vídeos. Para que ele fala, eu tenho que falar com vocês. Esta é a certeza. Ele seja gostoso de bom e não brinca. Ele não seja de nós tudo. A mim se ganha a eleição, mas por 5 anos na mesa. Mas queremos só para mais, ninguém na Pará. E nem não dinâmica aqui na Pará,
não vai poder entrar. E não tem que continuar a fazer diferença. Todo filho tem que estar disponível. Que tem autoridade, não pode levar. O importante da felicidade, o diretor de gabinete, muito bom quadro. Deve ficar assim, como a Laura e agora vão parar no vídeo. Fernando deve ficar assim. Então, falaram que você fala assim, da oração. Muito bom quadro, muito bom quadro. Você está devendo foi muito bom quadro. Você é velho, mas ele não custa. Falando da oração, muito bom quadro. Então, fica com o prazer. É desafio que você dá. O tempo de igual. A minha já primeiro-ministro Vamos Pegar Pires. Foi ministro de Função Pública, foi esse. O que é fundamental. Sabe, parabéns. Era o que vai depois de mim. Não vamos deixar de ar. Se vai ar, não posso se vai mal. Sim, não me e a boca também. Vinte tudo ficou contente, não é? Deve ter uma coisa para ler, muito bom quadro. Portanto, a vizinha falava com a Aurora, que é muito suspeito. Nós irmãos, agora não mudará naquilo, mas ele faz boa escolha. Sabe, parabéns. Muito obrigado por tudo que nos acompanharam nesta transmissão, nesta tomada de novos membros do governo. Está liderado para a Câmara. Já agora, o Presidente da República complementário para os ministros, pus uma foto. Esteve ausente dois ministros, o ministro Pochecanda e o ministro Viriato Luiz Caçamá. Esteve também ausente 4 secretários de Estado. Posteriormente, eles não vinham tomar posse, no outro dia. Estão a cumprimentar o velho Malal Sané, ele que é porta-voz do governo, assuntos parlamentares. Para seguida, a ministra da Justiça, Maria do Céu Silva Monteiro. Orlando Mendes Viegas, ele que é ministro do Comércio. Não é o novo governo, você é ministro do Comércio, não é o ministro do Comércio e Indústria, ministro do Comércio. E Ocante da Silva, Aristides Ocante da Silva. Bel da Silva, ele que é novo ministro de Pesca e Economia Marítima. Também estava num dos governos também no passado, sobretudo trabalha na área do Ministério da Agricultura. Esse é o ministro Ilírio Verete, ministro das Finanças, ministro dos Negócios Estrangeiros, Carlos Pinto Freira. Ainda bem velho, Mamadou Zolio Balde. Zolio Mamadou Balde. Para seguida, Dionísio Cabe, ele que é ministro de Defesa. Ministro Dionísio Cabe. Está na Bahia, ministro Malan Sambu de Recursos Naturais. Queta Valde, ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Queta Valde, que está na sua mídia, é pasta para 2 vezes. Esse ministro Florentino Fernando Dias, ministro da Comunicação Social. Não, perdão, desculpa. Já agora,
e tem o ministro da Indústria, Seco Nabalé, ministro do Turismo, Maria Conceição Évora, Keba Jaite, que é o novo ministro para Educação Nacional, Ensino Superior. Mônica Duaro da Costa, ministro da Função Pública. Está Augusto Gomes, ministro da Saúde Pública. Outrora ele desempenha a função de ministro de Desportos, Cultura e Juventude. Velho ministro de Anticombatentes da Liberdade Pátria, Ali Zazi. Agora, ministra de Mulher e Família, Maria Inácia Comendes Sanha. José Carlos Teves. Fidelis Forbes, ministro de Energia. Entra Alfredo Malu. E agora Fernando Mendes. Em seguida, José Carlos Macedo Monteiro, secretário de Estado de Ordem Pública.